Vocês sabem que eu até, a galera me chama um pouco de agenda positiva, né? Meu canal, minhas regras, né? Eu gosto de falar de coisa boa. Mas o futebol nem sempre detém coisas boas. E por vezes a gente precisa falar de coisas chatas. E essa notícia, ela é tudo que o Corinthians não precisava nesse momento, mas vamos lá, né? Sempre, sempre entendendo que se houver irregularidades, corrupção e crimes, acima de tudo, comprovados, evidente que não há hora, nem momento, nem o dia ideal para você tomar qualquer tipo de atitude drástica, nesse caso, afastando todo mundo. Isso é óbvio, tá, gente? Agora, o que está acontecendo nesse momento, para que vocês, inclusive, aí do outro lado, possam tirar suas conclusões, e meu papel aqui é explicar para vocês o que está acontecendo e também, obviamente, me posicionar, né? O presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Romeu Tuma Júnior, ele anunciou uma sessão extraordinária do Conselho para o dia próximo, dia 28 de novembro, quinta-feira da semana que vem, às 18 horas. Uma votação entre os conselheiros para a aprovação ou não do impeachment do presidente Augusto Melo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Por quê? Porque existem algumas comissões dentro do Conselho de Ética, de Justiça, que têm como, digamos, objetivo fiscalizar o clube. E até aí está tudo certo, né? A gente cobra aqui, inclusive, responsabilidade dos dirigentes, responsabilidade fiscal. Então, os conselheiros, eles estão lá por um motivo. Eles estão auxiliando na gestão do clube, nem que seja fiscalizando, para que o presidente entenda que ele não pode fazer o que ele quiser, tudo que ele tem vontade. Ele está sendo monitorado por pessoas que teoricamente querem o bem do clube. Ok? Correto? Ponto, nova linha. Essa comissão de ética, ela analisou aquele caso nebuloso, vou colocar dessa maneira, do patrocinador master, né, da VaideBet, por conta do intermediário, que tudo que vocês já sabem, que inclusive tramita com processo aí na Polícia Civil. Pois bem, sem o término do inquérito, todo mundo entendeu de que o processo de impeachment, que havia sido iniciado já há algum tempo, ele deveria ser suspenso, arquivado ou adiado nesse momento, porque você precisa de provas, no entendimento, né, dos conselheiros, e eu concordo, para entender que não, realmente o Augusto Melo, o presidente Augusto Melo, ele tem alguma participação direta em alguma irregularidade para que ele possa ser destituído. Isso está dentro do estatuto. Né, ele preenchendo algum requisito ali que fique com alguma brecha de que ele cometeu alguma irregularidade, você tem argumento legal para poder fazer um pedido de impeachment. Como o inquérito não terminou, como realmente aquele caso suscitou muita coisa, muitas pessoas saíram do clube, inclusive, aliás, houve uma debandada, né, de homens indicados pelo presidente no início da sua gestão e que foram caindo, né, um por um, o diretor jurídico, o diretor financeiro, o vice de futebol, o diretor de futebol, no caso o Rubão. Cara, todo mundo foi caindo na volta de marketing, na volta do presidente. Alguma coisa ali estava equivocada, né? Ou as pessoas não concordavam, ou houve divergência por algumas outras questões. O fato é que culminou com tudo isso, beleza. Mas prova mesmo ainda não temos, porque o inquérito ainda está em andamento. E todo mundo concordou que isso iria se perpetuar, né, mais para frente. O Romeu Tuma Júnior, na declaração desse agendamento da Assembleia, né, dessa votação, na verdade, dessa reunião do Conselho, dessa sessão extraordinária, ele diz que não quis atrapalhar o clube na questão do rebaixamento e que assim que o clube obtivesse a pontuação mínima para escapar do rebaixamento, ele iria analisar o caso com mais profundidade, e foi o que aconteceu. Mesmo que os conselheiros entendessem que o inquérito precisasse terminar com provas cabais para você entender que o presidente, digamos, tem culpa no cartório, como a gente fala, e aí sim houvesse a votação no Conselho para o pedido de impeachment, mesmo assim, o presidente do órgão sempre teve a prerrogativa de marcar uma audiência para votação. E ele entendeu que deveria fazer isso. Por quê? Aí fica com a palavra o presidente do Conselho.
Obviamente, a diretoria do Corinthians nesse momento se defende dizendo que isso é uma manobra política. E normalmente, processos de impeachment, seja em clube ou na política partidária, eles são movimentos políticos. Eles são movimentos para você destituir quem está no poder, mesmo que exista algum argumento para isso. Se existe prova, ok. Agora, se existe alguma mera irregularidade que não foi comprovada ainda, inclusive atribuída a essa pessoa, fica uma coisa vazia, né? Porque aí nós manchamos um pouco aquilo que a gente defende como democracia. Isso vale para, repito, para qualquer tipo de política. Se você não concorda com alguma eleição, se você não concorda com alguém que está no poder, que se respeite, né, o ato democrático, a menos que haja irregularidade comprovada. Você não pode destituir uma pessoa por achar que ela faz um mau governo, por uma má gestão. Má gestão, porque senão, gente, vira várzea, né? Então existem argumentos, requisitos muito claros e específicos para você empichar um presidente. E o Romeu Tuma Júnior entende que precisou colocar para os conselheiros essa situação. Agora tá, mas e o que acontece na prática a partir de agora? Bom, tem essa votação. Se os conselheiros entenderem por maioria de que o Augusto Melo deve ser empichado, ele tem que se afastar imediatamente, mas de forma temporária. O Osmar Stabile, o seu primeiro vice, assume, que é um cara da chapa do Augusto Melo, ou seja, a gestão continua no poder. Mas veja lá, isso é um primeiro passo. O Augusto afastado temporariamente, o primeiro vice assume e a gestão teoricamente continua. Só que, depois disso, o presidente do conselho ele também marca uma assembleia geral com votação entre os sócios. E é aí que eu acho que a situação não vai para frente. É apenas uma leitura. Por tudo que eu estou vendo, pelo momento do clube, por como o associado colocou o Augusto lá, e mesmo com essa situação ainda um pouco nebulosa da vai de bet, a gente precisa que o inquérito termine para ter qualquer tipo de análise a respeito disso, no que diz respeito à participação do Augusto em alguma coisa indevida. Nesse momento o que nós temos é que, poxa, não avisou que tinha intermediário e tal, tem uma denúncia, tem depoimentos, tem algumas denúncias graves, inclusive, tudo bem, isso tudo tem que ser levado em conta. Agora, não existem provas nesse momento. E não existindo provas, fica complicado, né, de você simplesmente destituir um presidente. Mas o associado vai ter esse direito. Depois que os conselheiros, pode ser que os conselheiros decidem pela maioria de não empichar. E aí acabou, vida que segue. Mas esse processo pode sempre ser reaberto em algum momento. O Augusto vai ter que conviver com isso. Mas ok, os conselheiros votaram pelo impeachment. Vai para a Assembleia Geral, com data ainda a definir, para que o sócio possa votar. E é o sócio que pode salvar o Augusto Melo ou não. Ou o sócio entender que não, realmente está muito estranha essa história, queremos uma nova eleição com um novo presidente. E pau! E aí a maioria dos sócios determinar que o Augusto Melo deve ser destituído do cargo, e aí sim nada mais resta a não ser destituí-lo e uma nova eleição é marcada. Mas o associado pode entender que não, que ele não deve ser impeachmentado, e aí pronto, acabou, vida que segue, o Augusto retoma o seu poder, o seu cargo na presidência. Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para vocês entenderem que é um processo complexo. Segundo, que, cara, vamos lá, vamos separar as coisas aqui, porque eu também não quero... gente, eu não tenho relação com o Augusto Melo, não estou aqui para defender ninguém. Não existem provas nesse momento, tá? Apontadas pelo inquérito policial. E enquanto não existirem essas provas, o Corinthians não precisava disso agora. O foco, na minha opinião, tinha que estar dentro do campo. Mas beleza, o inquérito terminado, tem uma prova lá de corrupção, irregularidade, acabou. Aí não tem conversa. No momento em que não tem, não faz sentido fazer isso agora, gente. Escapou do rebaixamento, então agora a gente vai poder resolver essa questão. Não é momento. Deixa o ano terminar. O Corinthians pode pegar uma vaga na Libertadores, que implica não só numa vaga na Libertadores, mas uma vaga na Copa do Brasil. Pode comprometer todo o planejamento do ano que vem. E aí o André Hernan trouxe uma notícia que vocês conhecem, repórter ex-Globo, está no Portal UOL, e ele é um cara sempre muito bem informado.
de que Memphis Depay está preocupado com isso. E isso não é balela, gente. Sabem por quê? Porque o Memphis Depay, ele foi contratado pelo Fabinho Soldado e pelo presidente Augusto Melo. Se o presidente Augusto Melo é impeachmentado, sai todo mundo. Sai Fabinho Soldado, sai todos os homens que trabalham com ele. E aí, você acha que, como é que fica, e afora isso, tá? Como é que fica a cabeça de um cara que vem pro Brasil, que está querendo dar certo aqui e está conseguindo, que já cativou a torcida, que teve aquele imbrógliozinho lá da Esportes da Sorte no começo, mas o clube resolveu, o salário dele está pingando, tá tudo certo, tem um planejamento a longo prazo, o cara quer voltar para a seleção holandesa, está projetando um 2025 com mais contratações. Como é que fica a cabeça desse cara que se reporta a essas pessoas, que está num outro país, num outro clube, vivenciando tudo isso e que tem essa estrutura a seu favor, que tem um Fabinho Soldado, um cara que foi lá buscá-lo e que conversa com ele, que orienta ele, que dá toda a estrutura que ele precisa. Vocês imaginam se esse cara sai hoje do Corinthians? Como é que fica um jogador que procura, que tem uma carreira com Barcelona e Atlético de Madrid no currículo, que procura estabilidade nesse momento da vida aos 30 anos, que optou por jogar no Brasil? Poderia jogar em outro lugar, por um bom salário, é verdade, mas optou jogar por aqui. Está encantado com a cidade, com o país, com as raízes, com o povo, com tudo. E aí, de repente, o clube, na sua política, esfarela. Vocês acham que isso é normal? É óbvio que o jogador pode se sentir incomodado por isso. E eu não estou falando aqui que isso pode acarretar numa rescisão, que o cara pode pedir para ir embora, mas eu não sei se isso pode acontecer ou não. O fato é muito possível que um jogador do nível do Memphis, que reclamou de jogar às 11 da manhã, com toda razão, que reclamou das arbitragens no Brasil, que está reclamando de outras questões, porque ele está preocupado com o jogo, esses caras vêm para cá, eles se envolvem com o jogo, é muito possível que ele esteja preocupado com isso, como outros devem estar. É que a gente está colocando o Memphis como a estrela da companhia, mas assim, tem outros caras ali que provavelmente estão pensando, caramba, se o presidente sair, pô, o presidente é um cara que, né, pelas informações que eu tenho, é um cara que, apesar das dificuldades, é um cara papo reto, né, chega aqui, ó, o salário não pingou, daqui 15 dias vai estar na conta, e cai, de relatos que eu já tive. Então, assim, se o Augusto cai, se tiver prova contra ele, não tem nem discussão. A questão é que o inquérito ainda não terminou. Então, a pergunta que eu faço é, precisava disso? Esse era o momento para fervilhar politicamente um clube que já viveu um ano muito turbulento em vários setores, e que agora que as coisas se arrumaram, os caras arrumaram mais essa confusão. Oh, meu Deus. Canal, deixa o seu like, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou, mais sugestões de vídeo, né? Se bem que a maioria dos vídeos vai ser nessa dinâmica. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.